Boa noite, irmãos. É um prazer, um privilégio muito grande voltarmos a esse culto com essa incumbência tão difícil, que é falar um pouco da característica de Cristo, de como ele se apresenta e de como ele tem se mostrado para nós através da sua palavra, através daquilo que nós conhecemos e aprendemos com ele com o passar dos anos. E nessa noite, eu brinquei aqui com o pastor, ele estava se preparando para subir, que eu ia falar, ele falou assim, Jesus vai falar sobre a porta, que é Cristo. Aí eu brinquei com ele, pode ser, que me deram essa oportunidade, esse microfone na mão, nós podemos falar sobre qualquer outra coisa, tá, pastor? Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre a porta que é Cristo. Muito bem. E para começar, eu gostaria de ler o texto que é a referência da nossa mensagem de hoje à noite, que é o texto de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9. João 10, do versículo 1 ao versículo 9. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos colocar os nossos olhos na palavra de Deus e o nosso coração naquilo que Ele quer trazer para as nossas vidas nessa noite. Diz assim a palavra: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa palavra, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que se falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Até aí. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento, que estamos aqui na tua casa, que estamos aqui para aprender da tua palavra, que estamos aqui, ó Pai, para identificar onde estamos e o que queremos para as nossas vidas, o que procuramos em nossas vidas, Pai. Nós queremos colocar em tuas mãos todas essas pessoas que aqui estão, todas as pessoas que nos assistem hoje pela internet, todas as pessoas que com certeza sairão daqui contando alguma história que ouviu da porta que é Cristo, todas as pessoas que entraram por essa porta, que vão sair por essa porta, que vão se alegrar por poder passar, entrar e sair por essa porta. Sejamos, ó Pai, sempre dedicados à tua palavra e que o Senhor conceda ao nosso coração a alegria de servir e a alegria de estar na tua presença. Fica conosco, Senhor, fale através de nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bastante conhecido. Eu acredito que todos os irmãos aqui já ouviram falar dessas características que Cristo vem se apresentando no decorrer desse texto de João, desde lá do capítulo 7 até o capítulo 11, Deus vai se apresentando de alguma forma para as pessoas. E Cristo vai se apresentando como Deus para algumas pessoas. E todo esse texto, quando o nosso cartaz ali diz, eu sou, e aí começa, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vou colar um pouquinho ali, eu sou, Cristo falando, eu sou. E aí eu fui procurar um pouquinho, para entender um
um pouquinho do que é essa essência que Deus quer colocar no coração, e eu só me lembrava de um texto, que era o texto de Moisés, quando ele chega na presença de Deus, quando ele está na presença de Deus, e ele é desafiado a conduzir o povo pelo deserto. Ele pergunta: mas, Senhor, em nome de quem eu vou falar? E Deus fala: eu sou, diga que eu sou, te enviou. E só me vinha isso à cabeça. Aí comecei a ler um pouquinho e falei: poxa, mas será que Deus deu esse privilégio só para Moisés? Será que a Bíblia fez questão de registrar o eu sou, que Cristo vem reafirmando depois, só para Moisés? Será que não teve mais alguém lá no passado com quem Deus conversou e mostrou isso? E comecei a estudar um pouquinho, e aí, voltando um pouquinho no capítulo 7, desse mesmo livro, ainda falando desse eu sou, capítulo 8 desse livro, ainda falando desse eu sou, e diz assim, ó: és maior do que Abraão, o vosso pai que morreu? Também os profetas, lá pelo versículo 52, 53 do capítulo 8, diz assim: também os profetas morreram, quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Palavras de Jesus: eu existia antes de Abraão, e mais do que isso, eu fiz com que Abraão se regozijasse. O texto lá de Gênesis capítulo 17, verso 17, diz assim que Abraão se curvou, e a Bíblia nos fala ali que ele riu. E o texto que eu fui procurar mais um pouco sobre isso, ele diz assim, não é que ele riu, ele regozijou-se. Uma diferença grande entre sorrir e se alegrar. Abraão se alegrou. Por quê? Porque ele viu que a sua descendência ia continuar através de alguém. E que ele certamente entendeu que não era aquele filho somente. Era a sua descendência. A salvação para a sua descendência viria de mais um ser. E ele regozijou-se. Diz aqui o nosso texto que Jesus fala assim, olha: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Esse eu sou é tão precioso, é tão diferente, vive numa escala que nós não conseguimos entender, mas que faz tanta diferença na vida de tanta gente, e que agora ele está se manifestando nessa noite como a porta, mas ele já se manifestou na sua vida de várias formas, ele já se manifestou na minha vida de várias formas, e ele continua se manifestando porque ele é o eu sou, e ele é capaz de explicar uma parábola que estava muito bem explicada, de contá-la de novo, de uma outra forma, para que as pessoas dali pudessem entender. E assim mesmo ele não foi compreendido, que é esse texto que a gente acabou de ler. Quando eu falo que é tão importante esse texto e essa manifestação de Cristo dizendo que ele é o eu sou, porque ele está dizendo aí que existe divindade e eternidade na pessoa de Cristo. Eu sou porque eu e o Pai somos um. Eu sou. Somos divinos. E mais, ele diz que existe eternidade de Cristo. Porque o que é ser eterno? É existir para sempre. Nós acreditamos que a nossa eternidade será com Cristo.
Mas nós não existíamos antes de ter nascido. Ou existíamos? O eu sou é um pouco mais do que a gente consegue imaginar. Você não consegue imaginar você se existindo antes de ter nascido, passar pelo nascimento. Mas o Cristo de quem nós estamos falando, ele existia antes. Existia antes do seu nascimento. É bem diferente do que tem se falado por aí. Então é sobre um pouco disso que eu queria conversar com vocês hoje à noite e que Deus tem colocado no meu coração. Sobre essa divindade, sobre essa eternidade de Cristo, sobre a singularidade de Cristo. Algumas pessoas me perguntam, mas como Cristo, lá no meu trabalho, como Cristo tem autoridade? Com que autoridade você vem falando que Cristo pode isso, pode aquilo? Como existe? Como eu posso crer nessa autoridade? Vocês que estão vivendo no mundo moderno hoje, está muito mais difícil falar de Cristo, porque as coisas, elas são tão distantes do que as pessoas pensam. Se você chegar e falar assim, olha, existia um ser, que antes mesmo de nascer, ele já existia, ele já era presente, e ele mostrou alegria, e trouxe alegria para um ser, lá no passado, antes mesmo de existir. Como pode isso? Como é difícil falar desse Cristo, se a gente quiser falar como Ele é, como eu sou, como Ele se apresenta, da singularidade de Cristo, que Ele é único. Ele é único, não existe Cristos. Mais do que isso, quando a gente fala isso e a gente olha para o passado, lá no passado, quando Deus se manifesta a Abraão, e vem toda a linhagem de Abraão, e toda a história que nós conhecemos, que vocês conhecem, a gente vê ali que tem a missão mais forte de Cristo, como sumo sacerdote, como o primeiro na linha de Melquisedeque, que é assim que Deus se apresenta em Hebreus. Vem essa força tão grande de Deus, mostrando que Cristo tinha uma missão, a missão de Cristo. Ela estava ali estabelecida, através da criação da raça, através da criação dos homens, e ele, volto a dizer, já existia antes dessa criação, porque ele é o eu sou. Quem você é? Quando você se apresenta para alguém, como é que você se apresenta? Alguns se apresentam como doutores, outros como um título, sei lá, militar. Sou um coronel, sou um brigadeiro, sou alguém. Mas como você se apresenta diante de Deus? Com essa resposta de Deus, o eu sou. Você é, mas eu sou. Não dá para se comparar com Deus. Como é que você fala com Deus? Quando Deus fala assim, olha, eu sou a porta, e quem entrar por mim achará salvação. A pré-existência de Cristo aponta isso, aponta que existe a eternidade, e que nós podemos crer nela, porque existe tempo para que a gente viva essa vida, para que a gente viva a nossa vida diante de Deus, e porque a gente não sabe o que vai ser estabelecido após isto. Ou alguém sabe? Quem saberia dizer isso para a gente? Quantas dúvidas nós temos? Por onde elas podem começar a ser respondidas? Primeiro, pela comunhão com esse eu sou. Talvez algumas perguntas comecem a ser respondidas. Se você ainda tem muitas dúvidas, procure esse eu sou. Em Apocalipse ele diz assim que ele está à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Não é isto? Está fácil? Basta abrir a porta? Mas será que é tão fácil assim abrir a porta? Sabe quem tem o controle dessa porta que ele está falando? Eu sou a porta. Vocês repararam que no texto eu passei rapidinho, que eu fiquei com muito medo de parar nesse texto, que ele diz assim, que o porteiro ia abrir a porta. Vocês leram o texto que nós acabamos de ler aí? E o porteiro vai abrir a porta?
Gente, tem tanto porteiro para abrir essa porta do céu hoje em dia. Tem tanto porteiro. Você sabe onde fica essa porta? Estou fazendo bastante pergunta no começo, né? Será que eu vou conseguir responder todas? Você sabe onde fica essa porta? Você sabe quem é esse porteiro? Você está preocupado com essa porta? Ele diz assim que quem entrar por essa porta será salvo, entrará e sairá. Irmãos, se você precisar sair do templo hoje, para onde você vai sair? Pela porta que você entrou, não é? Porque você conhece a porta. E se você não conhecer a porta que leva você para o céu, você vai conseguir entrar e sair por ela a hora que você quiser? Essa declaração de eu sou a porta e se alguém entrar por mim será salvo, ela traz uma coisa muito forte para o nosso coração que eu queria que você pensasse. Essa mensagem de Deus, de ser a porta, o caminho, o lugar por onde você vai adentrar os céus, que é isso que Deus está falando aqui, ele declara e encerra a mensagem de salvação. Já estou dizendo para você por onde você vai passar. Primeira resposta está na ponta da língua. Já sabe por onde você vai ter que passar. Ah, mas quem é o porteiro? Não me importa, eu tenho que passar por aquela porta. Se o porteiro não quiser abrir, não me importa, eu tenho que passar por aquela porta. Essa declaração, ela tira qualquer segredo ou qualquer ambição que o homem tenha de inventar uma outra porta para você chegar no céu. Hoje está muito comum, né? Várias portas podem chegar ao céu, vários caminhos você pode seguir. Não posso falar de caminho, senão vou misturar com o sermão do outro irmão. Mas várias portas você pode seguir para chegar ao céu. Você concorda com isso? Isso não está muito bem explícito aqui, que Cristo está falando, eu sou a porta. Tem outra porta? Ele disse o nome do porteiro. No texto eu não vi texto dizendo que o porteiro é alguém. Eu não sei quem é o porteiro. Você sabe? Mas tem um porteiro lá. Essa declaração também traz uma coisa muito importante, que ela destrói uma falácia de justiça própria. Hoje em dia tem muita gente, eu tenho até um parente, que ele está desenvolvendo uma técnica para ele chegar à eternidade. Infelizmente ele já foi até evangélico, presidente de federação de moços e mais alguma coisa, mas eu vou desenvolver uma técnica de virar eterno, de não morrer nunca mais. Ele está meio Highlander, porque ele já está com uns 80 anos, já teve alguns ataques, alguns problemas, mas ele está acreditando nisso. É uma pessoa de muita cultura. De muita cultura. Hoje em dia nós temos visto pessoas de muita cultura acreditando em certas coisas, porque eles não sabem. Por isso que eu falei para o pastor, será que a gente vai concluir que a porta é Cristo mesmo? Será que você vai sair daqui hoje acreditando que a porta é Cristo? Porque tem gente que não acredita. Porque tem gente que não consegue ver e nem entender que Cristo é a porta. Que o eu sou existia antes mesmo dele se formar. Ele não consegue admitir esse tipo de coisa. Então essa falácia da justiça própria, ou seja, que eu vou conseguir me salvar por mim mesmo, ela cai por terra. Uma outra, que existe uma outra porta, né, que algumas pessoas acreditam que é uma porta onde eu produzo a caridade, onde eu faço o amor, onde eu faço as coisas boas, e essa outra porta está do ladinho dessa porta principal e eu consigo entrar por ela e dar uma escapadinha. Como aqui, né, tem a porta principal, as duas laterais, eu vou pela lateral, porque eu consigo, eu faço boas obras, eu tenho caridade, e eu vou conseguir entrar nesse corredor celestial. Que mentira. Que mentira. Gente, muitos grandes líderes religiosos, que se tornaram líderes religiosos, que até então não era ninguém, eles prometem vida melhor, prometem sossego no coração, prometem paz, mas eles nunca conseguiram se constituir como Salvador.
Quando Cristo, assim, ele fala assim, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Isso quer dizer que Jesus está se configurando ali como Salvador da humanidade. E no versículo 1 desse mesmo texto, diz que ninguém pode entrar por essa porta sem ser ele próprio. Porque quem entra por essa porta é ladrão e salteador, sem autorização. Quem entra na porta, essa porta que ele está falando agora é a porta do seu coração. Entra na sua porta, vai lá e bate, e consegue entrar na sua porta, mas não é o Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, ele vai te assaltar e vai te fazer muito mal. Vai te fazer muito mal. É isso que Cristo está falando. Então, cuidado. Quando Cristo fala que ele veio para salvar, eu falei isso essa semana para um rapaz, que Cristo apareceu, Cristo veio ao mundo para salvar as pessoas. Ele me fez uma pergunta que eu falei, puxa vida, como esse rapaz consegue fazer uma pergunta tão difícil? Ele perguntou, salvar do quê? Muito bem, falar para crente é uma beleza. Você chega aqui na frente e fala assim, olha, Jesus Cristo, ele morreu, ele fez aquele sacrifício porque era missão estabelecida por Deus, porque ele é o eu sou, e ele veio aqui para te salvar. O Senhor vai falar assim, que bom, que lindo, esse homem é de Deus, esse homem fala de Deus. Mas sai na rua e fala para alguma pessoa que não acredita ou que não conhece essa história, ou não aceita essa história, e diz para ele assim, ó, Cristo apareceu aqui para te salvar. Aí eu pensei em contar uma historinha para ele, é a historinha que eu vou contar para vocês hoje. Que foi mais ou menos o que eu pensei, mas não deu muito certo, porque ele não acreditou em outra coisa, mas vamos lá. Vocês lembram do Éden? É o que ele não acreditou que existia o Éden, mas tudo bem. Vocês lembram do Éden? O que tinha de maravilhoso no Éden? Não vai ali dizer que Adão não trabalhava, tá? Pensem comigo. O que tinha de maravilhoso no Éden? O que devia ser a coisa mais gostosa no Éden? Que quando Abraão cometeu o erro, ele lamentou. Vocês sabem? Quando Adão, falei errado? Tá vendo? Então acorda. Quando Adão errou, ele lamentou. E sabe o que foi, irmãos? Abraão não fez isso, não, foi Adão. Né, Josias? 3 pedrinhas? Não, 5, né? A verdade é que Adão lamentou, e eu também lamentaria, porque no final do dia, quando tudo acontecia, alguém aparecia, um ser supremo, o eu sou, ele aparecia e conversava com ele no final da tarde. Morava muita gente naquele Éden, não morava? Era era Adão e Eva. Tinha mais alguém? A Bíblia diz que tinha mais alguém? Não. E com quem que ele conversava, a terceira pessoa que aparecia ali? O eu sou. E eu pergunto para você, como é que você tem vivido hoje? Foi o que eu perguntei para o rapaz. Você espera, assim, que o dia passe rápido para você chegar em casa, certo? Terminar todas as suas coisas, correndo, chega no final da noite, que ele foi para a faculdade, chegou à noite, eu vou dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo e pegar o serviço de novo. E passa assim a vida toda, ou pelo menos boa parte da vida. Agora, com esse nosso país, é capaz de a gente passar a vida toda mesmo. Mas então, e o que tem de novo nisso tudo? Que deu seu momento de chegar no final do dia, parar e pensar sobre tudo que você fez e conversar com alguém que possa te dar um alento para você continuar firme no outro dia. Qual o resultado disso? Pessoas sem tempo, pessoas doidas correndo atrás do tempo, pessoas com problemas, pessoas com debilidades psicológicas, por quê? Não tem esse tempo para conversar com Deus. Não tem. E eu pergunto então para você, como é que tem sido o seu dia, como você tem vivido? Como você tem se posicionado? E eu perguntei para ele, salvar do quê, né?
salvar dessa mesmice, dessa coisa singular que tem sido a sua vida? Ou será que tem algo a mais para viver? Eu perguntei para ele. O que você espera da sua vida? Eu falei que tinha uma pessoa que escreveu na Bíblia que dizia assim, que se nós acreditarmos que a nossa vida se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É Paulo falando. É o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Ele diz assim, se você acredita que a sua vida se limita apenas a essa vida, então você é o mais infeliz de todos os homens. Mas eu tentei falar algumas coisas e eu percebi que ele não estava muito interessado. E eu também lembrei que, embora nós não gostamos de acreditar nisso, a porta de vez em quando é estreita. E ela é feita para alguns. Só que nós não sabemos quem são os escolhidos e nem quem vai passar por essa porta. A nossa função é divulgar que existe uma porta e que ela é única e que ela leva a um caminho de paz do coração e que transforma o seu coração em alguém dependente de Deus. E eu volto a dizer que é preciso, então, passar pela porta. Tem muita gente hoje que não enxerga a presença de Cristo. Um dos textos que eu separei aqui, mas nós não vamos ler, é o texto do Bartimeu, aquele cego, que chega até Jesus. E ele queria o quê? Quando Cristo pergunta para ele, o que você quer? Eu quero ver. Eu quero enxergar. E aí Cristo faz um milagre, faz com que ele enxergue. Quando tem pessoas também que estão precisando renascer. Renascer porque levam uma vida morta, diante dos homens mesmo. E aí eu fico pensando, mas Deus não mostra isso no caminho? Deus não tem feito isso? Embora a Bíblia vive dizendo algumas coisas que quando a gente presta atenção a gente conclui coisas erradas, como por exemplo, a morte e a ressurreição de Lázaro, quando ele chega, Jesus chega e Maria vem correndo, é Maria ou é Marta? É Maria que vem correndo ao encontro dele e fala assim, Senhor, chegou atrasado, Senhor, meu irmão já morreu. Né? Foi isso que Maria falou, não foi? Mas Jesus, mesmo chegando um pouquinho atrasado, ele resolveu ter uma atitude diferente ali para com Lázaro. Ele trouxe ele à vida. Literalmente, ele trouxe ele à vida. E Deus está precisando fazer isso em algumas pessoas. Então, quando eu falo que a justiça de Deus, a esperança que Deus coloca através da nossa vida, que Ele, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, é a porta, Ele diz assim, é por mim que vocês têm que passar. Esquece de procurar o porteiro. Procure a porta, que é Deus, que é Cristo encarnado. Amém? Seguindo, ele diz assim, entrará e sairá. Essa história é bonita porque quando eu li, eu falei assim, puxa vida, quer dizer que eu vou ter controle sobre a porta. Eu vou entrar e sair a hora que eu quero. Não. Isso aqui é um pouquinho teológico, o que Cristo está falando. Aliás, é bastante teológico, né? Ele diz que essa porta, ela nos traz o sentido da segurança. Irmãos, olhe para a porta ali. O que tem do outro lado da porta? Agora. Vocês conseguem ver? Se você conseguir ver por um visorzinho ali o que tem do lado, você toma coragem até para sair, senão você fica até com medo de ter alguma coisa ali que não pode sair, não é verdade? Ah, se ouvir um barulho então, fecha, tranca. Diácono, fecha logo. Não é verdade? A porta traz esse sentido de segurança, porque quando nós estamos do lado de cá, nós nos sentimos um pouco mais seguros. E é o que Deus está falando. Você vai entrar e você vai se sentir seguro diante de Deus. Mas se você sair por essa porta, você vai querer voltar. E é isso que eu quero dizer para vocês. Quando Deus toca o nosso coração, o coração das pessoas que estão aí fora, elas podem sair. Mas quando elas estão na presença de Deus, elas se sentem seguras, alcançadas pelo poder de Deus. E quando elas saem, elas se sentem inseguras, vulneráveis. E elas vão querer voltar à presença de Deus. Mas a porta vai estar aberta. Sabe por quê? Porque Ele nos escolheu.
Porque Ele já nos elegeu. Porque se você sair por essa porta, Ele vai buscar você de volta. Ele vai tocar no seu coração para que você volte. Presbiteriano mesmo nato, vai dizer que pode ser que você não seja predestinado a passar, ou sair, ou entrar pela porta. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que Deus está falando assim, ó, eu tenho o controle dessa porta. E você que hoje está falando, Gessé, você só pode falar isso, que você pode sair. Mas se você entrar na presença de Deus, você não vai querer sair. E quando sair, vai sentir falta da minha presença. Entrar e sair. Porta de libertação. Porta que traz exclusividade, que traz comunhão, porque no entrar e sair eu vou tendo mais contato com o eu sou. Eu vou tendo comunhão com Ele. Indica plenitude sempre crescente da vida com Cristo. O entrar e sair, muitas vezes é bom para o nosso coração. Porque ele vai calejando, vai mostrando a essência de Cristo e a necessidade que nós temos, que nós não podemos sair dessa porta, que nós não podemos ultrapassá-la. Mais do que isso, só pode sair pela porta quem um dia entrou por ela. Por isso ele fala entrar e sair. E por último, ele diz assim, ó, e achará pastagem. Ele fala aqui de abundância na provisão divina. Achará pastagem. E todo mundo fica esperando aí que essa pastagem vai ser só coisa boa. Eu vou dizer de uma porta que se abriu no passado e que eu fico imaginando como eu, se eu estivesse ali naquele dia, ia me comportar. Quando Moisés chega à beira do Mar Vermelho, bem ali na beirinha, ele olha, vê o mar pela frente, vê o exército de Faraó se aproximando, e ele clama a Deus. E aí o Senhor responde para ele uma coisa muito simples. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Foi exatamente o que Moisés fez. E o que aconteceu ali? Abriu-se uma porta. Que maravilha, né? É uma porta. Tinha que passar por ela, não tinha? Para ser salvo? Tinha. É a porta de salvação, de justiça, de libertação. Quantas coisas caberiam nessa porta? Dá vários sermões isso. Mas o que tinha do outro lado? Pastagens enormes. Grande abundância de animais. Não, gente, tinha um deserto. Tinha um deserto. E Deus está falando aqui, olha, entrará e sairá e achará pastagem. Foi o que ele anunciou ali para Moisés. Mas os nossos olhos, quando eu perguntei para vocês olharem para a porta e ver o que está lá fora, é justamente isso que acontece na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar o que está ali fora. Nós não conseguimos enxergar além da porta, irmãos. Nós não conseguimos ver com os olhos de Deus a pastagem, a provisão divina que está por vir. Nós acreditamos só que a porta, se tiver outra pessoa controlando essa porta, eu já não tenho segurança, porque não sou eu que a tranco, não sou eu que abro. Vocês já imaginaram isso? É a mesma coisa que aconteceu lá com Moisés. Porta foi aberta, linda, maravilhosa, libertação, salvação. Saímos do governo de Faraó, vamos entrar numa terra prometida. Mas o que tinha pela frente? Deserto. Porque os olhos dos homens naquele momento só enxergaram o deserto. Nós temos enxergado pouco. O meu desafio hoje, quando eu falei que vocês sairiam sabendo que a porta é Cristo,
mas é querendo enxergar um pouquinho do lado de lá da porta. É isso que é o meu desafio hoje. Eu quero enxergar um pouquinho além dessa porta. Quando eu brinco assim, olha para a porta e vejo o que está lá fora, é mais ou menos isso. Tenta enxergar um pouquinho com os olhos de Deus. Como é que está a sua vida? Como você tem vivido? Qual a esperança que você tem para a sua vida? E se você quer ficar realmente entrando e saindo por essa porta, ou se você quer ter a companhia de Deus quando você está seguro dentro e vivendo com Deus uma experiência maravilhosa de fé. Para terminar, eu queria só deixar 2 textos, muito conhecidos também, que fala de uma porta que ficou aberta. Um é João 11, na ressurreição de Lázaro. E ali tinha uma porta que precisava ser aberta. Era o túmulo onde estava Lázaro. E alguém falou para Cristo assim, quando Cristo chegou e falou assim, gente, vamos lá? Ele está dormindo só. E alguém falou para Cristo, quando Cristo pediu para eles assim, ó, tira a pedra, abre a porta, tira aí a pedra. Alguém falou assim, Senhor, mas ainda fede, cheira mal. O senhor tem certeza que o senhor quer fazer isso mesmo? E precisou de mãos humanas para tirar a pedra, para abrir uma porta, para trazer à vida Lázaro, através da ressurreição de Cristo, através do milagre que Cristo fez ali. Precisou de mãos humanas para trazer alguém à vida. Precisou da intercessão humana, através de um gesto simples, que era tirar a pedra, para que a porta ficasse aberta e que ele pudesse, como diz lá o texto, para que ele pudesse ver a glória do Senhor. E tem uma outra pedra, que já é no Novo Testamento, já é mais conhecida de todo mundo, que também é no Novo Testamento, desculpe, que é a pedra que ficou sobre o túmulo de Cristo. Essa pedra não precisou de nenhuma intervenção humana. Ela foi aberta. E se esse lugar existisse hoje, que eu não sei se existe, mas que pelo menos ilustrativamente algumas pessoas visitam, tem uma frasinha dizendo assim, ele não está aqui. E se nós olharmos isso nas nossas vidas, a gente percebe que quando Deus quer, a ação dele é tão poderosa que não adianta você colocar suas pedras na frente. Não adianta você achar que você vai conseguir fechar as portas que Deus quer abrir na sua vida. Não adianta você procurar outras coisas, por acreditar que outras coisas o salvarão, por achar que existe um porteiro, por achar que alguém pode abrir essa porta para a sua vida, porque essa ação é de Deus. A ação que os olhos veem, ela tem a participação humana. Mas a ação que os seus olhos não veem, que está lá no seu coração, ela tem a participação de Deus somente. Então, quando eu falei que eu queria que vocês saíssem hoje acreditando que existe uma porta, que essa porta é única. De nada vai valer a minha fala hoje, se não tiver a ação de Deus para tirar as pedrinhas que estão na frente, para que Ele possa mostrar o seu valor. Porque essa ação precisa ser feita por Deus. E é por isso que a gente crê, quando o pastor disse que a gente tem que procurar imitar o exemplo de Cristo, e procurar conhecer porque Ele se apresenta dessa forma, é para dizer que, incondicionalmente, queiramos ou não, Deus tem um mistério para cada vida. E Ele, aos nossos olhos, Ele vai se manifestar
mudando o nosso coração e fazendo com que esta porta ela possa servir de entrada, sim, de anúncio, sim, de imitação, sim, imitando Cristo e fazendo com que nós apresentemos essa porta de forma diferente para as pessoas que um dia Deus nos deu por queridos, quem sabe, que eles possam ser queridos também de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim estenda a tua mão sobre nós e que nós tenhamos sempre no coração o desafio de acreditar que as manifestações de Deus são inúmeras, mas que por isso e pela continuidade do eu sou, que é eterno, as nossas vidas podem se tornar bem diferentes a cada dia. E que assim seja, que nós cresçamos na comunhão, que nós enxergamos a porta e que nós não tenhamos medo de sair por essa porta, porque quem está lá do lado de fora, cuidando das nossas vidas, é o nosso Deus. Amém?